Pode? Então vamos dar início. Bom dia a todos e a todas. O professor Modena, ele pediu para que hoje, excepcionalmente, eu estivesse presidindo o Colégio de Dirigentes, né? E vou começar dentro do protocolo, falando a ordem do dia, né? Hoje nós temos como pauta o Orçamento 2015, que a Pró-Reitoria de Administração vai apresentar, a apresentação da Pró-Reitoria de Ensino sobre o ENAD, as visitas em loco dos avaliadores do INEP, sobre a FOR-FTD para a CGU, a devolutiva do encontro sociopedagógico, a pesquisa e pós-graduação vai falar sobre o espaço físico para a pesquisa e participação dos discentes no Congresso. E nós temos uma apresentação sobre o organograma mínimo dos campi. Ainda tem a parte dos comunicados, né, sobre o projeto básico, uniforme e alimentação, consulta aos servidores sobre parceria e estrutura do médio integrado, a questão da Estatuinte e os informes da PRX e da PRP. Bom, por uma questão de protocolo, vamos iniciar com a aprovação, né, ou se tiver alguma questão a respeito da ata da reunião anterior do Colégio de Dirigentes. Alguém tem alguma observação a respeito da ata? Não. Podemos aprovar, então? Se há alguém contrário, que se manifeste. Não. Não aprovada por aclamação. Então, vou passar a palavra ao professor Paulo Júnior. O professor Paulo já nos colocou que a apresentação... Tem alguma coisa de PowerPoint? Não. A apresentação dele, discussão, a gente conseguiria fazer em termos de 1 hora. Então, vamos tentar fazer garantir esse tempo, pessoal? Ok. Bom, pessoal, bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Campus São João da Boa Vista, né, na figura do diretor, do Eduardo, pela acolhida aí, por esse ambiente aqui confortável que nós estamos compartilhando para a reunião, e dizer para vocês que essa previsão de 1 hora talvez seja bem menos. Eu vou apenas passar para vocês algumas informações e a gente vai atualizar, na verdade, informações sobre o andamento da nossa proposta orçamentária de 2015 e talvez tenha um assunto, aí eu vou fazer uma pequena provocação e talvez esse assunto leve algum tempo, mas eu acho que como nós já discutimos bastante o assunto, o assunto dos 5% lá do orçamento. Bom, antes de começar a falar sobre o orçamento propriamente dito, eu gostaria apenas de lembrá-los, né, eu acho que a maioria já está acompanhando, está sentindo na pele essas dificuldades, com relação ao financeiro. Então, só lembrá-los que continua aquela nossa limitação do financeiro, que vem já do governo federal, né? Não é
exclusivo do Instituto, nem dos institutos e nem do MEC. Continuamos recebendo o recurso financeiro uma vez ao mês, normalmente nos últimos dias do mês, e não tem vindo 100% da nossa necessidade. Então isso inclui todo e qualquer pagamento que nós tenhamos que fazer, inclusive as nossas diárias, né? A nossa expectativa é uma expectativa, vamos dizer, de uma conclusão que nós chegamos pela lógica de como funcionam as coisas, quer dizer, na prática, o que está acontecendo? O governo, de alguma forma, provavelmente efetuou gastos que estão dentro do orçamento, obviamente, do orçamento anual, mas acima da previsão de desembolso, do cronograma de desembolso relativo à arrecadação do próprio governo. Então, eu acho que agora, passando essa fase inicial do ano, primeiro semestre principalmente, as coisas vão se estabilizar e, muito provavelmente, deve voltar à normalidade para o segundo semestre. Isso é um sentimento nosso lá. Não tem nenhuma sinalização de governo, ninguém deu nenhum tipo de previsão no MEC, nem na CETEC. É uma questão de lógica mesmo aí dos números, né? Bom, mas iniciando então a nossa fala sobre o orçamento, primeiro gostaria de agradecer a todos que já compareceram lá para fazer o que nós chamamos de personal, né, do atendimento. Nós estamos, na PRA, estamos bastante satisfeitos com o resultado. Eu acredito que os que foram lá também devem ter sentido vamos dizer, o benefício, né, a vantagem da gente estar discutindo isso com um pouco mais de calma, individualmente, caso a caso. Isso eu tenho certeza que vai surtir bastante efeito durante o ano de 2015, principalmente com relação a alguma coisa que algum campus normalmente pode ter esquecido, ou nós também lá que estamos aprendendo bastante. Eu conversei com o meu pessoal lá da parte de orçamento, da DPL, e eles disseram que realmente também estão aprendendo muito, recebendo muitas informações sobre os campi que nós não conhecíamos até então. Então o processo está sendo bastante interessante, acho que para ambas as partes aí. Praticamente todos já passaram por lá, faltam poucos campi, acho que em torno de 5 aí, ou menos até, para a gente terminar essa fase da proposta orçamentária. E a ideia foi muito boa, está indo muito bem, esse procedimento foi muito bom, eu acho que vai ficar para os próximos exercícios aí, essa forma de trabalho, né? Com relação à matriz orçamentária do CONIF, matriz da CETEC, na próxima semana, na segunda, terça e quarta-feira da próxima semana, agora dia 30 de junho, dia 1º de julho, dia 2, nós vamos estar no FORPLAN, que é o Fórum de Administração e Planejamento. E nessa ocasião vai ser definida a matriz orçamentária para 2015, quer dizer, os critérios, enfim, todas as nuances da matriz. Já foi feito um trabalho prévio, o grupo vai terminar e vai apresentar nesses mesmos dias, vão ser 2 eventos conjuntos, né? O FORPLAN e o CONIF. Então, nesses mesmos dias, nós vamos apresentar a proposta lá para o CONIF, e o CONIF normalmente deve aprovar, mas não dá para adiantar ainda se terão e quais serão as novidades nos critérios. Nós não sabemos ainda, isso vai ser discutido lá, né? E assim como neste fórum, é discutido em conjunto com representantes de todos os institutos. A tendência para os campi avançados, desculpa, a tendência é que se dê um tratamento, claro, independente da matriz. Não vai se trabalhar em função de número de alunos, vai haver um valor fixo. Aí depois nós vamos rediscutir com os campi avançados as necessidades de cada um, mas é muito provável, a discussão estava caminhando para isso.
para que se tenha um orçamento fixo. E aí nós sabemos que tem alguns que têm mais necessidade de custeio, menos, mais de capital, e a gente vai rediscutir tudo isso aí. Mas a tendência é essa. Então não há muito por que se preocupar com relação agora à matriz. Vai haver um valor e nós entendemos que vai ser um valor suficiente para o campus, inclusive caso ele tenha despesas de custeio, de manutenção própria. A maioria não tem, mas sabemos que a tendência é vir a ter, né? Bom, então, o que nós fizemos até agora, né, no nosso atendimento, lá no personal, foi uma estimativa baseada em quê? Em valores anteriores, que nós não sabemos se vão ser, esperamos que sejam próximos dos valores finais, reais, definitivos do orçamento, mas não podemos ter essa certeza. Essa certeza de valor nós só vamos ter após a definição da matriz pelo CONIF e homologação dessa matriz pela CETEC. Isso deve acontecer então pela nossa previsão, já que a semana que vem vamos ter esse encontro, esse evento. Isso deve acontecer nos próximos dias. Aí sim nós vamos ter uma visão real e mais exata de como vai ser o orçamento do Instituto de cada campus. Bom, pessoal, colocado isso, eu gostaria de sentir do colégio aqui algo que a gente até passou por e-mail, acredito que passei para todos, não sei se todos receberam, mas a gente passou para todos lá. Retomando aquela nossa discussão da última reunião, com relação à questão da reserva técnica que a reitoria tem praticado, né, de 20%, e a proposta do professor Modena foi de passar para 15%. Na última reunião nós discutimos o assunto, votamos, foi uma votação apertada, um pouco complicada, a gente sentiu que havia dúvidas aí, e a ideia não é voltar atrás, não é isso, a ideia é expor para o próprio colégio o que eu senti, quando eu falo eu, pessoal mesmo, a gente sentiu por meio de algumas manifestações individuais de colegas e alguns questionamentos que ocorreram numa reunião que nós fizemos por videoconferência, cujo assunto era outro, mas acabou chamando esse assunto, né? Então a impressão que nós tivemos, vejam bem, impressão, a gente não está querendo, não é voltar atrás, não é isso, mas se precisar eu não vejo nenhum problema, acho que não há nenhum demérito em voltar à decisão, né, do próprio colégio. A manifestação foi no sentido, as manifestações que eu percebi, de que o pessoal se sentiu sem as informações, sem todos os parâmetros para poder tomar a decisão naquele momento. Naquela nossa votação de se seria 5% seria distribuído pela matriz, normalmente, ou se seria por critério, e depois, num segundo momento, qual seria o critério, se seria por relativo ao número de matrículas, ou se seria relativo à proporção de despesas básicas em relação ao orçamento. Acho que todos estão lembrados aí, né? Então, até para tranquilizá-los, percebendo essa dificuldade, nós mudamos um pouco a estratégia de elaboração do orçamento de 2015 e pensamos no seguinte: nós trabalharemos neste momento com os 20, como se fosse 20% de reserva, da forma como está sendo feito, foi feito no personal com vocês. Assim que nós tivermos todas as informações que nós precisamos, inclusive a matriz final do CONIF, aí sim nós faremos a distribuição desses 5% do orçamento, da reserva, desculpa. O questionamento principal que houve
principalmente na nossa conversa, Sebastião, né, Sebastião, foi até que colocou essa dificuldade, e eu concordo. Ele colocou o seguinte, e como a gente já ouviu isso de outros colegas, eu citei seu nome só porque foi o que ocorreu na reunião, mas acredito que seja geral isso. A colocação foi a seguinte: se nós tivéssemos uma informação a respeito, uma informação, vamos dizer, uma informação firme, segura, sobre todos os efeitos, né, todas as consequências de nós termos essa diminuição na reserva técnica de 20% para 15%, a decisão talvez tivesse sido outra naquele momento de votação. Então, o principal ponto é o seguinte, a principal pergunta: a reitoria vai ou não manter todos os contratos sistêmicos que vem mantendo até então, caso a reserva caia? E nós fizemos lá alguns cálculos, alguns estudos, lá em cima de números mesmo, e a coisa está muito ali em cima, muito em cima. Está difícil a gente garantir. Então esse tempinho a mais que nós vamos ter vai até nos ajudar também a ter uma resposta segura e firme. Por quê? Vocês vão falar, mas por que não tem resposta ainda sobre isso, né? Se é uma questão de número, deveria ter. Existem alguns fatores que ainda não estão definidos. E são fatores que vão pesar muito nessa questão. Eu vou colocar para vocês alguns que eu me lembro aqui de cabeça. Por exemplo, telefonia móvel. Nós temos uma expectativa de... Bom, a maioria dos contratos sistêmicos, não só esse, a expectativa de aumento do ano de 2014 para 2015, de alguns deles, é quadruplicar o valor ou até quintuplicar ou mais. Nós não sabemos ainda, as licitações não foram feitas. Aquisição de veículos vai gerar a questão de seguros. Não temos um número certo para isso. A telefonia vai passar, a telefonia móvel, que encontra-se ainda em andamento aí, vai passar para valores bastante elevados em relação ao que existe hoje. Campi novos. Nós não temos, todos sabem disso, nós não temos uma posição segura de como vai continuar essa expansão, principalmente num ano como esse, com eleição, com uma série de questões aí envolvendo. A própria perspectiva de mudança do prédio da reitoria. A mudança do prédio da reitoria, parte dessa reserva, a gente comentou na reunião passada, parte dessa reserva sai do próprio orçamento da reitoria. E caso ocorra essa mudança, a reitoria vai ter que arcar com despesas que atualmente é como se fosse um campus, né? Vai passar a ser como se fosse um campus. Hoje nós estamos lá no campus São Paulo e a maior parte das despesas sistêmicas são assumidas pelo campus. É verdade, a Cíntia colocou aqui, nós estamos lá num regime de uso capião. E o Luiz Cláudio já ouviu, ele estava lá disfarçando, fazendo que não, mas já ouviu. E nessa mudança nós vamos ter um campus para manter. Então tem uma série de questões aí que ainda não estão definidas. Nem todas elas vão estar definidas até o próximo momento. Então o que eu queria colocar para os senhores primeiro, a gente ter uma posição, gostaria de ter uma posição do colégio, mesmo que não fosse hoje, agora, mas que vocês pudessem conversar a respeito da decisão que foi tomada desses 5%, se ela continua válida ou não. Para nós, lá é uma questão de conta, a dificuldade ou não é a mesma. E se depois vocês querem voltar a discutir quando nós tivermos todas essas informações. Foi até colocado por alguns colegas aqui, alguns diretores, que gostariam até mesmo de discutir se essa reserva, se é interessante ou não para o colégio que essa reserva mude de 20% para 15%, ou se a gente continuaria mais um ano na mesma sistemática, né? Então eu
também gostaria de deixar para vocês, já conversei com o reitor, até isso encontra-se em aberto também, caso o colégio julgue que é assim. Tá? Então eu gostaria muito mesmo, nós gostaríamos muito lá na PRA de ter um retorno do colégio, que vocês conversassem entre si. A gente tentou por e-mail, mas isso não funcionou, não deu certo, tivemos pouco retorno. Sobre essa questão, primeiro, se há ou não necessidade de rediscutir num próximo momento a questão da reserva, e se houver, nós estamos à disposição para isso. Caso o colégio julgue que não há necessidade, que já está decidido, bem decidido, está seguro isso, para nós também está tranquilo, nós vamos manter. Tá ok? Então, basicamente, gente, o que eu tinha para falar era isso. Eu não sei se alguém gostaria de se manifestar a respeito do que foi colocado aqui. O Mori, mais alguém? Tem mais um? Oh, que bom. Que estrutura padrão FIFA aqui, né? Ah, tá desligado. Alô, alô. Paulinho, bom dia. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o trabalho que vocês estão fazendo com relação à elaboração do orçamento. Eu estive lá em São Paulo, né, fui muito bem atendido, né, pela sua equipe, né, e, inclusive, a gente percebeu, né, que existiam algumas alíneas que nós não tínhamos colocado dentro do nosso orçamento, principalmente algumas ideias da parte de fretamento que estão existindo por parte da PRX, né? E eu acredito que isso daí vai realmente facilitar muito a parte da elaboração do orçamento daqui para diante, e eu acredito que esse tipo de ação deve continuar. Tá? Agora, com relação à parte da reserva, eu, na última reunião, eu me manifestei a favor, né? Mas, logicamente, eu me senti um pouco inocente depois de um certo tempo, né, que eu não percebi qual que era o ônus do bônus. Era mais ou menos essa conversa. Né? Então, eu não pude participar dessa reunião por videoconferência, eu estava realizando um outro tipo de trabalho no momento. Né? E eu percebi que alguma das linhas que iam ser repassadas devido a esses 5% para o campus, né, são coisas que nós não temos métier para trabalhar ainda. Então, se você fala, ó, vocês vão trabalhar, por exemplo, com a parte do combustível, para qualquer tipo de linha que o campus não está acostumado, nós não temos ideia correta de valor. Né? Então, nós não sabemos se 5% é suficiente ou não. Né? Não sabemos se isso daí, com esse dinheiro, vai haver a capacidade do campus efetuar realmente esse pagamento ou não. Tá? Então, naquele momento, quando eu fiquei sabendo da conversa como um todo, né, até mesmo eu manifestei com o pessoal da parte administrativa, eu falei assim, olha, eu acredito que não é o momento ainda para a gente assumir isso daí sem ter ideia de como vai ser realizado. Né? Então, é uma tarefa que já é complicada, você já tomar conta dos contratos usuais, né? E quando começa a entrar outros tipos de despesas, né, seria interessante que a gente soubesse realmente quanto que é esse valor, né, para poder colocar se esse 5% ele é suficiente ou não para efetuar o pagamento. Que essa era a dúvida, na verdade, que começou a acontecer quando me foi informado com relação ao ônus, né, desses 5% que ia ter para o campus. Outra coisa, né, que até eu estava comentando com o pessoal do campus, é com relação a alguns contratos sistêmicos, principalmente esse do seguro do automóvel, né? Que eu sei que o seguro ele é feito, né, basicamente com relação a onde esse veículo ele está, né, no momento. Então, os valores do seguro eles mudam de acordo com as cidades. Né? Então, tem cidades que elas são muito caras, por exemplo, Campinas chega a ser mais caro do que a própria cidade de São Paulo, dependendo da região. Né?